Se você gosta de ler romances, creio que há de gostar desse romance japonês intitulado A Fórmula Preferida do Professor, da autoria de Yoko Ogawa, Estação Liberdade. O que temos aqui? Um professor universitário inteligentíssimo sofreu um acidente e perdeu a sua capacidade de lecionar e a sua memória, o que significa mais ou menos o seguinte: ele lembra as coisas que acontecem durante 80 minutos. Terminado esse tempo, ele esquece tudo. Então ele tem no paletó dele pregados bilhetinhos para lembrá-lo de algumas coisas. E ele não perdeu a capacidade de fazer cálculos. Ele, por exemplo, resolve questões complicadíssimas em concursos que saem nos jornais e manda as suas respostas e acaba ganhando os prêmios, porque essa capacidade ele não perdeu. Mas por ele ser essa pessoa que 80 minutos depois do que está acontecendo não lembra de mais nada, ele é considerado pela maioria das pessoas como um inválido intratável, motivo pelo qual nenhuma empregada fica na casa dele. Ele mora nos fundos da casa da sua cunhada, viúva, e ela paga uma agência de empregadas para que mandem empregadas que façam com que tudo fique bem para a vida desse professor. Então elas têm que limpar a casa, têm que lavar a roupa, têm que cozinhar e dar um mínimo de dignidade à vida do professor. Esta cunhada jamais vai ao local nos fundos da sua casa, uma espécie de edícula onde mora o professor, e nem ele vai à casa da cunhada. Algo que eu estranhei bastante, né? E comentei num grupo de discussão de leituras, e até que alguém me disse, bom, aqui no nosso país talvez seja muito estranho, talvez isso não acontecesse, mas nós estamos na cultura japonesa. Ok. Bom, então o que acontece? A nossa história acontece quando vai trabalhar com o professor, uma senhora, uma jovem senhora, e ela acaba conseguindo atender o professor, respeitando as suas dificuldades e não se importando de a cada 80 minutos dizer quem ela era e o que está acontecendo. Numa das vezes, ela disse que precisava sair porque tinha que buscar o filho, porque o filho tinha voltado da escola e estava sozinho em casa, e o professor fica indignado porque uma criança não pode ficar sozinha em casa. Então ordenou que ela dissesse ao menino que depois da aula, ao invés de ir para casa, fosse para a casa dele. Quando o menino chega pela primeira vez e ela então explica que aquele é o filho dela, que o professor tinha pedido que ele fosse lá, o professor bate na cabeça do menino, que segundo o livro é uma cabeça achatada, que lembraria ao professor a imagem de uma raiz quadrada, e ele passa a chamar o menino de Raiz. Esse trio começa uma relação afetiva muito interessante, toda permeada pela matemática. São fórmulas, são conceitos, são contas que vão acontecendo no decorrer do livro, como diz aqui na orelha, que fazem a desconstrução do viés amedrontador e academicista da matemática, disciplina escolar odiada por tantos estudantes,
pelo olhar afetivo de quem trafega pelo universo das fórmulas e dos números com o mesmo entusiasmo de uma criança num parque de diversões. Trata-se do personagem nomeado simplesmente professor, um velho idiosincrático que, em função de um peculiar problema de memória, vive recluso em casa, dedicando a maior parte do tempo a resolver desafios matemáticos propostos por revistas especializadas. A ligação deles vai sendo tão especial que a empregada ensina o seu filho a respeitar as dificuldades do professor e a como conviver com ele, de forma a tornar esses momentos de convivência mais significativos para o professor. O professor, por seu lado, toma a si quase que o papel de pai do menino e passa não só a instruí-lo em relação à matemática, mas a conversar com ele sobre situações da própria vida. Eles ficam, digamos, amigos, e a empregada faz tudo que pode para que os dias do professor sejam agradáveis e o professor faz tudo que pode para auxiliá-los. Existe uma regra nessa empresa de empregadas que é a seguinte, que a empregada não pode ficar mais tempo do que aquele estabelecido na casa de quem ela está servindo. Pois bem, um belo dia o professor fica com muita febre. E partindo do princípio que a cada 80 minutos ele acaba esquecendo o que havia acontecido, a empregada resolve passar a noite com o filho na casa do professor para cuidar dele. Situação que é percebida pela cunhada do professor e que leva a uma denúncia à empresa de empregados, que resulta na demissão da mulher. A mulher, então, vai trabalhar num outro emprego, muito triste, porque tanto ela como o filho já estavam afeiçoados ao professor, e a vida vai seguindo, até que um belo dia ela recebe no trabalho um telefonema que ela fosse urgente à casa do professor porque o filho dela estava lá. Quando ela chega lá, encontra o professor, o filho, a nova empregada e a cunhada do professor, que, indignada, diz que ela tem que tirar a criança de lá, que ela não poderia ter mandado a criança para lá, e ela simplesmente diz que nem sabia que o filho estava lá. E aí, diz assim, diz o seguinte, deixa eu achar aqui. A senhora foi despedida. Não tem mais nada a ver conosco. Seja razoável, por favor. Aí a empregada atual aparece, sem o avental, com a bolsa na mão, e diz, está na hora, eu vou indo. E sai, né? E aí o professor estava cada vez mais concentrado em seus pensamentos e o boné de raiz já estava todo amarrotado. Soltei um longo suspiro. É porque nós somos amigos, será que não entende? Eu disse. Não se pode visitar um amigo? Quem é amigo de quem? Eu e meu filho somos amigos do professor. A viúva balançou a cabeça. Talvez a senhora esteja iludida. Meu cunhado não possui fortuna alguma. Gastou com a matemática tudo o que herdou dos pais e não ganhou de volta 1 centavo sequer. E o que eu tenho com isso? Meu cunhado não possui amigos. Nenhum amigo veio visitá-lo jamais. Pois então somos os primeiros. De súbito, o professor se levantou. Não se pode judiar de uma criança. E em seguida tirou do bolso um pedaço de papel, escreveu rapidamente algo nele e abandonou o recinto, deixando o papel sobre a mesa. Foi uma atitude resoluta, como se tivesse sido premeditada.
Não se mostrava irritado ou confuso, apenas sereno. Deixados para trás, nós três observamos o pedaço de papel e assim permanecemos imóveis por longo tempo. O bilhete continha uma única expressão matemática. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui a expressão matemática, que é esta aqui. Vamos ver se eu vou saber dizer. E elevado a π i mais 1 igual a 0. E aí diz assim: ninguém teve coragem de dizer mais nada. A viúva parou de tamborilar as unhas. Percebi então que a agitação, a frieza e as suspeitas desapareciam pouco a pouco de seus olhos. Me pareceram ser os olhos de quem entende corretamente a beleza de uma expressão matemática. Pouco depois, fui notificada de que deveria retornar ao serviço na casa do professor. A razão não me foi esclarecida. Vejam, o professor se comunica com o mundo externo através da matemática. E eu fui pesquisar o que essa fórmula tinha de tão especial que fez com que a viúva desistisse e aceitasse a presença da empregada e do filho junto ao professor. Confesso que matemática não é o meu chão e algumas pessoas às quais consultei me disseram que essa é uma fórmula, a fórmula de Euler, que é conhecida como uma das fórmulas mais perfeitas que existe, porque contém quase todas as operações matemáticas, o que me deixou na mesma, porque eu não consegui ver ali operações matemáticas dentro do meu pouco conhecimento matemático, mas as pessoas todas com as quais eu falei disseram a mesma coisa. Então eu comecei a pensar, por que a mudança de atitude? E talvez se tenha ali lugar para quase todas as operações, e é uma fórmula perfeita. Talvez a gente pudesse trazer para a história dizendo que naquele ambiente, professor, mais empregada, mais filho da empregada e mais cunhada, cada um tinha um papel que não se misturava, que não poderia extinguir o papel do outro, e que na união desses papéis estava a perfeição, ou seja, que todos tinham na vida do professor um lugar que não poderia ser ocupado por outra pessoa e que na convivência dessas pessoas com o professor estava a perfeição. Não sei se eu posso chegar a essa conclusão, mas supondo que não, a gente pode ver que a grande fórmula do professor era o amor e a grande fórmula da empregada também teria sido o amor. Que nós temos um livro que se vale da matemática para tratar de relações interpessoais afetivas, curativas, respeitosas. Eu achei o livro muito bonito, embora as situações matemáticas aqui presentes, e é muito interessante porque a gente vê também aqui o modo de vida mais contido dos japoneses, né? E, enfim, um livro que eu talvez não tivesse buscado por mim mesma, se não estivesse também dentro da leitura de um dos 2 grupos de leitura dos quais eu participo. Então, a sugestão de hoje é a fórmula preferida do professor, e se alguém ler o livro e descobrir qual a relação da fórmula com a atitude da viúva que baixa a guarda e permite que a
empregada e o filho voltem, por favor, me diga. Boa leitura!